Olá pessoal, nós vamos começar agora mais uma aula de análise estrutural do nosso curso de Engenharia Civil, tá? Nós vamos estudar hoje os carregamentos distribuídos triangular e também com possibilidade de trapezoidal, que é justamente o que a gente vai encontrar nas nossas obras, lá no nosso trabalho, porque normalmente a gente não vai ter carregamentos uniformes, simétricos todas as vezes, tá? Nós vamos estudar isso daqui, extremamente importante para a nossa carreira na engenharia civil, tá? Mas antes disso, nós vamos lembrar aqui um conceito de função, ok? Que é o que a gente vai precisar nessa aula aqui. Então, o que são funções? Elas determinam uma relação entre dois elementos, né? Ou elementos de dois conjuntos. Podemos defini-la utilizando uma lei de formação em que para cada valor de x temos um valor de f de x. Ou seja, se eu pegar lá um exemplo bem simplesinho, né? Eu vou no mercado, compro um determinado número de laranjas, eu pago um valor x. Se eu aumentar o número de laranjas, eu aumento o valor agregado. Por isso, uma coisa está em função da outra. É justamente isso que a gente precisa entender. Então, chamamos o x de domínio e o f de x ou o y de imagem da função. E os gráficos, né? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, podendo ser crescente ou decrescente. Isso faz muito sentido para nós quando nós pensamos no gráfico de esforço cortante de um carregamento distribuído, onde eu tenho uma diagonal, né, constante ali, ok? No caso, decrescente, né? Porque ela corta o gráfico e se configura totalmente negativa até o segundo apoio em numa viga biapoiada, tá? O gráfico de uma função do segundo grau é representado por uma parábola, que pode ter a sua concavidade voltada para cima ou para baixo, o que faz muito sentido num diagrama de momento fletor de um carregamento distribuído, onde nós temos uma parábola com a concavidade dela voltada para baixo, quando nós temos um carregamento simétrico distribuído em uma viga biapoiada, tá? Então é justamente isso que a gente vai tentar entender nessa aula. Então, seguindo aqui, eu tenho aqui uma função, menos 2x mais 3, é uma função do primeiro grau, e o desafio agora, né, em um breve exercício, é encontrar os valores de y para os valores de x utilizando essa função. Se você quer resolver isso daqui para ver conferir suas respostas aqui mesmo no vídeo, então eu aconselho você a dar um pause no vídeo e resolver essa equação enquanto porque eu já vou passar para o slide seguinte para a gente poder resolver, ok? Então, estou passando agora. Foi. Aqui está o resultado, né? Essa função do primeiro grau, ela tem um valor de x, e para cada valor de x ela tem um valor de y. Então eu tenho, por exemplo, aqui, menos 2 vezes 0, que é o valor de x, mais 3. Então 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3, está aqui o valor de y. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 3, vai dar 1. Né? E assim por diante. Então, se eu for traçar esse gráfico aqui, eu vejo que o meu valor de x é 0, o eixo x é o horizontal, o 0 está aqui, e o valor de y é 3. Então, 1, 2, 3, achei o ponto. Né? O x vale 1 e o y vale 1 também. Então, eu tenho aqui 1 para x e 1 para y. Eu tenho 2 para x menos 1 para y. 2 para x menos 1 para y. E eu tenho 3 e menos 3. 3 para x e menos 3 para y, fechando assim o meu gráfico, tá? Mas eu posso também traçar funções do segundo grau, tá? Eu tenho um exemplo aqui de uma função do segundo grau, x² menos 3x, que nós vamos também fazer a mesma coisa. Mas antes, algumas dicas aqui. Se o a da minha equação, que é o x², é negativo, a concavidade da minha parábola é para cima, tá? Como eu tenho aqui positivo, a concavidade seria para baixo, tá? Se b é negativo, provavelmente o vértice estará mais para a esquerda do eixo x. Quanto maior o c, mais acima estará o vértice.
se este for positivo, tá certo? Então aqui são algumas considerações rápidas, né, de concavidade aí do gráfico da função, tá? Então o exercício é esse aqui. A função é x ao quadrado menos 3x. Para cada valor de x, eu vou achar o valor de y, ok? Então aqui, ali atrás tinha um errinho, né? É 1,5, tá? Então, uma função do segundo grau agora, e eu tenho aqui, utilizando os valores de x na equação, eu encontro os valores de y, tá? Rapidamente vamos ver se o gráfico está correto, né? 0 e 0, quando x é 0, y é 0, está aqui. Quando x é 1, o y é menos 2, então o x é 1, o y menos 2. Quando o x é 1,5, o y menos 2,25, então aqui mais ou menos aqui, né? 1,5, descendo 1, 2,25, mais ou menos aqui mesmo. Quando o x é 2, o y menos 2, então o x vale 2, o y menos 2, e quando o x vale 3, o y vale 0. Então o x vale 3 e o y vale 0. Né? Então, terminamos a nossa equação. Não parece aqui um gráfico de momento fletor? É justamente isso que eu quero que vocês se atentem nessa aula de hoje. Né? Com um detalhe apenas, que aqui nós temos o valor de A positivo e está apontando aqui para baixo. Tá? Lembrando que o gráfico de momento fletor, nós consideramos na engenharia civil o positivo como sendo para baixo. Nós vimos ali que se o A é negativo, ele vai ter a concavidade virada para cima. Tá? Então nós vamos ver que o gráfico de momento ele vai ser negativo, certo? Se ele estiver para baixo, é o contrário disso aqui, tá bom? Porque justamente é para a convenção que a gente faz na engenharia civil de gráficos de momento fletor, tá? Então, partindo para a próxima consideração, eu digo o seguinte: portanto, agora fica acessível entender por que os diagramas podem ser retas constantes ou parábolas. Porém, como podemos construir essas funções? E aqui é o desafio, né? Por quê? Porque para construir essas funções, eu preciso fazer vários arranjos, várias considerações no meu cálculo para poder encontrar essa função e a partir da função eu traçar os meus gráficos de momento fletor e esforço cortante. Tá? Vamos ver um exemplo bem prático disso numa força distribuída retangular. Tá? Então, na sequência aqui, temos um exercício: desenhar os diagramas de esforço cortante e momento fletor da viga biapoiada, representada abaixo. O carregamento distribuído simples, nós já fizemos isso em aulas anteriores, tá? Porém, nós fizemos com o método de cálculo direto. Né? Aqui nós vamos achar a função para poder encontrar os valores. Tá? A minha viga tem 8 kN por metro de carregamento distribuído e a viga tem 6 metros de comprimento. Tá? Primeira coisa que eu faço, concentro a força distribuída, 8 kN por metro, tá? Vezes 6, aqui está errado, tá? Vezes 6, 48 kN exatamente no meio, nesse caso, porque eu tenho um carregamento retangular. E não vou resolver aqui, porque nós já resolvemos em aulas anteriores, tá? Quem tiver dúvida, volta nas aulas anteriores para ver como que faz o cálculo de reações de apoio, mas em se tratando de um carregamento simétrico, eu vejo que temos 24 kN para cada lado, o que faz sentido, porque eu tenho 48 kN chutando para baixo. Né? Então, agora vem as considerações importantes. Bom, primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu faço um corte no meio da viga em um ponto qualquer. E esse corte, que eu vou chamar de S1, ele tem que estar, obviamente, entre 0 e 6, que é exatamente o tamanho total da minha viga. Tá? Então aqui eu executei esse corte e eu preservo aqui o valor da minha reação de apoio A. A partir desse corte eu considero o seguinte: eu tenho reações internas aqui na viga, onde
eu tenho uma reação de cortante, de normal e também de momento fletor. Tá? Nesse corte eu tenho reações internas, tenho que levar isso em consideração. E se o carregamento distribuído é 8 kN por metro, então o W, que é o que eu vou chamar de carregamento distribuído aqui, também é igual a 8, porque eu tenho, numa distância qualquer, a mesma coisa, né? 8 kN por metro. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Concentrar esse carregamento distribuído para eu poder continuar o meu cálculo, certo? Como é que eu faço isso? Bom, se o W é igual a 8, que está aqui, eu entendo que a minha distância é x, certo? Então, para concentrar o carregamento distribuído, eu multiplico o carregamento pela distância, certo? Então, 8 vezes x, 8x. Está aqui, ó, o 8x. Aonde? Exatamente no meio. No meio do quê? Da minha distância x. Ou seja, a distância dele até o meu ponto de referência vai ser x dividido por 2. Ok? Tranquilo, né? Até agora. Seguindo aqui. Fazendo as minhas... já encontrando as minhas equações, tá? Aqui eu vou considerar como positivo o esforço cortante que está apontando para baixo, tá? As setas para baixo. Só por uma convenção, porque eu quero que o meu V fique positivo. Mas você pode fazer conforme você está acostumado, que vai dar a mesma coisa, tá? Só por uma convenção de sinais aqui, para não ficar multiplicando por -1, depois dificultar meu cálculo. Bom, somatório de esforços horizontais eu não tenho, portanto a normal é igual a 0, né? Aqui não tem nada chutando na horizontal, mas na vertical eu tenho. Somatório de forças verticais igual a 0, considerando positivo para baixo, eu tenho V, que é a minha cortante interna, está aqui ela, positivo. 8 vezes x, né? Positivo, porque está chutando para baixo. E eu tenho 24 chutando para cima. Tá? Então, está aqui o 24. Certo? Fazendo aqui todos os cálculos, jogando para o lado direito do sinal, eu tenho V igual a menos 8x mais 24. E essa é a minha equação de cortante, tá? O que eu posso fazer? Que eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer o meu cálculo de momento fletor aqui, ou eu posso integrar essa equação aqui. Então, se eu integrar a equação, por exemplo, eu integro aqui, né, 8x, menos 8x mais 24 dx, eu tenho o resultado, já fazendo aqui, de o momento é igual a menos 4x ao quadrado mais 24x, tá? Uma integral simples. Mas eu posso também fazer o meu cálculo de momento fletor. Somatório de momento no meu corte S1 igual a 0, considerando anti-horário positivo. Então eu tenho o momento aqui anti-horário, certo? Está aqui ele, mais 8x vezes x dividido por 2, por quê? 8x força vezes a distância, que é x dividido por 2. Então, 8x vezes x dividido por 2, chutando também anti-horário aqui, né? E eu tenho menos 24x, que é 24 vezes o x aqui, né? Chutando horário, tá? Então, fazendo todos os cálculos, eu tenho menos 4x ao quadrado mais 24x, tá? Eu poderia tirar a prova real aqui, né? Como, entre aspas aqui, que seria aquelas continhas que a gente fazia lá no primário para tirar a prova real, né? Então eu faço a derivação dessa equação para ver se eu chego no meu esforço cortante. Então está aqui, né? Só eu fazer a derivação dessa equação, que está aqui detalhadinho, e eu tenho menos 8x mais 24. Bom, achei as duas equações, basta agora eu jogar no gráfico. Eu sei que eu tenho 24 kN, né, no início no apoio VA e 24 no apoio VB. Aqui eu nem precisaria fazer cálculo, né, mas porque eu sei que ele é uma diagonal que passa bem no meio, zera ele corta, né, o meu gráfico bem no meio. Mas se eu quiser fazer, né, por exemplo, colocar aqui 1 metro, né, então 1
vezes x, ou melhor, 8 vezes 1, né? 8 mais 24, então seria menos 8 mais 24, vai dar 16, né? Então aqui eu acharia a 1 metro, por exemplo, o valor de 16 e assim por diante. Não tem necessidade, mas se quiser fazer, fica à vontade aí, tá bom? Assim como o momento fletor, a mesma coisa. Eu sei que, por se tratar de um carregamento distribuído, o meu gráfico vai ser uma parábola, tá? E lembra que eu falei também que lá quando a minha parcela A da equação é negativa, eu tenho uma concavidade para cima, né? E que quando eu for fazer o meu gráfico de momento, eu inverto isso. O negativo fica para baixo, a concavidade, tá? O meu valor positivo fica para baixo, tá? Então, eu considero isso daí para fazer para baixo quando for negativo, porém, eu considero o momento positivo, tá? Isso tem que ficar bem claro, porque senão eu não posso traçar um gráfico de momento fletor do lado errado, que vai dar um problema tremendo lá na minha obra, tá? Eu tenho que ter muita clareza do momento, porque eu vou calcular as minhas barras longitudinais, por exemplo, num concreto armado, a partir desse momento máximo. E se eu calcular errado aqui, dá um BO tremendo na obra. Então, se eu fizer aqui, substituir, né, o momento máximo, que foi onde cortou aqui, né, pelo valor de 3 metros, aqui na minha equação, eu vou achar no final aqui o valor de 36. E assim também, se você quiser fazer metro a metros, meio metro a meio metro aqui, você vai encontrar essa parábola do mesmo jeito, tá? Bom, portanto, agora podemos fazer o cálculo de qualquer ponto no diagrama a partir da função encontrada. Nesse exemplo, podemos calcular com qualquer um dos métodos estudados até agora. Porém, se tivermos uma situação de carregamento não regular. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eu posso, como eu já disse para vocês, posso calcular o valor do gráfico em qualquer ponto da viga. Mas e se esse valor não for um carregamento distribuído, uniforme, simétrico, né? Aí o negócio começa a ficar mais complicado. Então vamos ver um exemplo disso num carregamento diferente, tá? Por exemplo, esse daqui. Vamos supor que eu tenho um muro desse jeito. Tá vendo aqui que eu tenho degraus no muro, né? Eu posso, por exemplo, aproximar esses valores desse degrau e traçar um triângulo aqui, né? Para eu não precisar fazer várias formas geométricas aqui e facilitar o meu trabalho, eu considero que isso aqui é um triângulo, tá? E eu sei que aqui tem 6 kN por metro, tá? Nesse triângulo, numa viga de 6 metros. Aqui a gente está fazendo uma aproximação, tá? Obviamente que para ter um valor mais exato eu deveria fazer justamente o que eu disse, né? Calcular todas as figuras geométricas. Porém o trabalho vai ser bem maior. E como não é esse o nosso interesse na obra, é velocidade, então eu majoro aí o valor dessa figura geométrica, né? E considero como sendo ali um triângulo, vai facilitar muito mais. Se fosse, por exemplo, um trapézio, se eu tivesse, por exemplo, aqui um muro mais alto, por exemplo, e que ele tivesse aqui, sei lá, 3 metros de altura de um lado e 2 metros de altura do outro, eu teria um trapézio aqui, né? Então, se você dividir o trapézio, eu tenho duas formas geométricas, que é um retângulo e um triângulo, certo? Se eu cortar ele bem no meio que eu digo, aonde coincide o meu vértice do triângulo, né? O ângulo menor do triângulo em um dos lados. Então eu tenho um triângulo, retângulo e um retângulo propriamente dito, tá? Mas vamos focar no nosso exemplo aqui. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Concentrar o carregamento distribuído, porque eu tenho um muro ali em cima e muro é carregamento distribuído, tá? Como que eu concentro o carregamento? Bom, no carregamento retangular do exemplo anterior, eu considerei concentrar a força bem no meio da minha viga, certo?
Porém, quando eu tenho um carregamento triangular, isso não acontece. Por quê? Porque justamente ele não é um retângulo, ele não é simétrico, né? Então eu tenho que concentrar a minha carga eu divido a minha viga em 3 e do lado mais próximo do lado mais alto do triângulo, eu considero um desses terços, nesse primeiro terço, exatamente em cima desse primeiro terço, o meu carregamento distribuído, concentro ele exatamente ali, tá? Então, 6 kilonewtons vezes 6 metros dividido por 2. Por quê? Porque a figura geométrica do triângulo, para eu calcular uma área do triângulo, certo? Base vezes altura dividido por 2, certo? Então, 6 vezes 6, 36, dividido por 2, está aqui, ó, 18 kN a 1/3 do lado maior do triângulo, tá certo? Bom, assim como no exemplo anterior, eu não vou tomar tempo aqui nas reações de apoio. Veja aulas anteriores se você tem dúvida com relação a isso, mas aqui eu encontrei o meu VA como sendo 12 e o VB como sendo 6. Nas aulas anteriores eu detalho bem certinho como que faz aqui os cálculos, tá? Numa viga simétrica ou assimétrica é a mesma coisa, tá certo? Então, corre lá e dá uma olhadinha para tirar algumas dúvidas que você possa ter. O que eu faço depois? No exemplo anterior, eu cortei a minha viga, né, num ponto qualquer que eu chamei de S. Então está aqui meu S1, cortei, e agora, você lembra no exemplo anterior que aqui é VA, tá? Que o meu VA aqui, eu considerei o corte para o lado, olhando para o lado de cá, e eu considerei o apoio A como sendo a minha referência. Nesse caso eu vou utilizar o apoio B. Por quê? Porque se eu calcular aqui, eu só tenho uma figura geométrica que é o triângulo, certo? Mas se eu vier para o lado de cá e cortar e olhar para esse lado aqui, eu tenho duas figuras geométricas, que seriam aqui, ó, se eu cortei exatamente aqui, daqui, se eu projetar uma linha até aqui, eu tenho um triângulo, não tem? Um triângulo retângulo aqui. E abaixo desse triângulo retângulo, eu tenho um retângulo propriamente dito. Ou seja, dificultaria o meu cálculo com duas figuras geométricas. Então eu vou para aquilo que facilita, que otimiza o meu trabalho, que é a menor número de figuras geométricas, né? Que seria o triângulo. Bom, esse meu corte está entre 0 e 6, tá? Metros, que é o tamanho total da minha viga. E aqui está ele, o meu apoio B, que vale 6 kN, tá bom? Lembrando que se eu corto em um ponto qualquer, eu chamo esse ponto qualquer, essa distância aqui, de x, porque eu ainda não sei o valor desse x, porque justamente ele é um ponto qualquer, tá certo? O que eu faço agora? Eu considero o seguinte, eu considero que eu continuo tendo aqui as minhas reações internas, né, de cortante, normal e de momento, não posso esquecer delas, a distância x, o meu apoio, e eu tenho o W, tá? Que eu já chego nesse x aqui, o W. Como que eu calculo esse W aqui? Veja, a partir da semelhança de triângulos. Então eu tenho aqui o triângulo que representa a minha viga inteira, e eu tenho aqui o triângulo que representa o corte que eu fiz. A minha viga inteira não tinha 6 kN por metro em 6 metros? Então, e o meu corte não tem W em X metros? Ou seja, eu fazendo a minha semelhança de triângulos, eu tenho 6 está para 6, assim como W está para X. Aqui, ó, 6 está para 6, assim como W está para X. Então, fazendo a multiplicação em cruz aqui, eu tenho 6W igual a 6x. Ou seja, no final das contas, o meu W vai ser igual ao valor de x. Está aqui o W como o valor de x. Tá bom? Seguindo aqui as minhas considerações, agora, o que eu tenho que fazer? Se o meu W é o valor de x, eu tenho que concentrar esse carregamento distribuído
para eu poder achar os meus valores na minha equação, achar a equação propriamente dita. Como que eu faço isso? Então eu tenho aqui o W. Para eu concentrar um carregamento distribuído, eu não tenho que... não seria o carregamento vezes a distância? Por quê? Porque seria um carregamento distribuído em um carregamento retangular, certo? Mas aqui eu tenho o quê? Um triângulo, né? Olha aqui, eu tenho um triângulo, um carregamento triangular. Qual que é a fórmula de figura geométrica de triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? Então tá aqui, ó, eu tenho a minha base, que vale x, tá aqui, ó, base que vale x, vezes a altura, que vale x também, que é o W, dividido por 2, tá? Porque é um triângulo. Então, x base vezes x altura, tudo isso dividido por 2, que vai dar o quê? X ao quadrado dividido por 2, certo? Pronto, achei o valor do meu carregamento distribuído. Mas eu sei que em um carregamento triangular ele fica a 1/3 do lado maior do meu triângulo, né? Certo? Ou do ângulo reto aqui do meu triângulo, oposto ao menor ângulo desse triângulo, né? Então, eu sei que eu tenho que dividir por 3 aqui, certo? 3 partes iguais. X dividido por 3 do lado maior seria x dividido por 3, está aqui, ó. Esse seria a distância em que eu concentro essa carga que eu acabei de achar, de x ao quadrado dividido por 2. Certo? Muito bem. Continuando. Agora, levando em consideração aqui que eu tenho, né, os meus carregamentos internos e tudo que eu considerei até agora, eu parto para as minhas equações. Então está aqui, ó, esforço normal ou forças horizontais, eu não tenho, então minha normal é igual a 0. Somatório de forças verticais eu tenho, né? Considerando positivo para baixo, como eu falei para vocês, tanto faz, é só para eu deixar o meu V positivo aqui, né? Então eu tenho V positivo, está aqui. Eu tenho x ao quadrado dividido por 2 positivo, está aqui. E eu tenho 6 negativo, está aqui o 6 negativo. Fazendo todas as considerações de cálculo aqui, eu vejo que o V é igual a menos x ao quadrado dividido por 2 mais 6. Achei uma equação do segundo grau aqui no meu esforço cortante. Ou seja, o meu esforço cortante, nesse caso de um carregamento triangular, ele vai ser uma parábola. Tá certo? Para eu achar o momento fletor, eu tenho duas estratégias: ou calcular o momento fletor por ele mesmo, ou fazer a integração dessa equação, e aqui está a integração da minha primeira equação, e eu vou ter menos x ao cubo dividido por 6 mais 6x, mas eu vou fazer pelo método direto aqui, ó. Ou seja, somatório de momentos igual a 0, no meu corte S1, e eu vou considerar anti-horário, ou melhor, considerar horário, o meu momento positivo. Está aqui, né, só para deixar ele positivo. Se você fizer o contrário, vai dar na mesma coisa. Então, eu tenho aqui o momentão aqui, ó, positivo. Eu tenho x ao quadrado dividido por 2 vezes x dividido por 3, força vezes distância, né? Tá aqui, ó, x ao quadrado dividido por 2 vezes x dividido por 3. Positivo também, porque ele está chutando horário aqui, né? E eu tenho 6 vezes x anti-horário agora, ó, tá vendo? Então, 6 vezes x negativo. Fazendo os meus cálculos aqui, tá aqui a minha equação. M igual a menos x ao cubo dividido por 6 mais 6x. Se eu derivar essa equação, eu vou chegar no meu esforço cortante. Está aqui, ó, eu derivei já está aqui a equação de esforço cortante, tá bom? Bom, beleza, achei minhas duas equações, só que eu tenho um problemaço aqui. Eu preciso saber a cortante máxima e o momento máximo.
Para eu saber o momento máximo, como é que eu vou saber ele? Calcular metro a metro? E se eu não coincido com o momento máximo, né? Se eu calcular metro a metro? Então o que eu preciso saber? Eu preciso saber aonde a cortante está cortando o gráfico. Porque exatamente onde ela está cortando o gráfico vai ser meu momento máximo, certo? E como que eu posso fazer isso? Tá aqui na frente, resolvidinho já. Bom, se aonde o gráfico de cortante ele corta o gráfico, ele tem um valor 0, né? Significa que aonde ele vai cortar aqui tem o valor 0. Ou seja, se eu jogar na equação aqui, ó, o meu V valendo 0, entendeu? Eu consigo achar exatamente aonde vai estar o ponto da viga que vai estar esse momento máximo. Então, como que eu faço isso? Olha aqui, ó, o V vale 0, e aqui está o resto da equação. Fazendo todos os cálculos matemáticos aqui, ó, x² igual a 12, colocando na raiz, eu vejo que x é igual a 3,46. Só que tem um detalhe, né? A viga ela tem 6 metros, então 3 metros vai dar bem no meio. Então, 3,46 de que ponto? Olhando do A para frente ou do B para trás? Bom, como que a gente fez o cálculo lá? Olha aqui, ó, levando em consideração o lado menor do triângulo onde foi feito o corte. Então, quando a gente fez o corte aqui, nós não olhamos para esse lado, para o lado direito, então eu vou contar 3,46 metros a partir do VB. Ou seja, eu conto daqui para lá. 1, 2, 3,46, tá? Bom, já sei o ponto. E o valor? Bom, se eu tenho aqui, ó, a minha equação de momento, basta agora eu substituir o ponto que eu quero saber, aquele valor, no x da equação. Pronto, está aqui, ó. M igual a 3,46 ao cubo dividido por 6, mais 6 vezes 3,46, que é o que eu achei aqui. Tá? Ou seja, o meu momento máximo vai ser 13,9 kN vezes metro. O que falta agora? Só jogar no gráfico. Está aqui. Como o meu gráfico de momento de esforço cortante ele deu uma equação do segundo grau, então ele vai dar uma parábola, certo? Então aqui, ó, no meu apoio A, aqui é A, tá? No meu apoio A ele deu 12, e daqui para frente ele vai começar uma parábola, ó. Uma parábola, e ele vai cortar a parábola, vai cortar o gráfico exatamente a 3,46 metros a partir do apoio B para a esquerda, tá? Então aqui tem 3,46. E a parábola continua e vai até os 6 kN, onde zero o gráfico. Porém, se a parábola continuasse, ela iria vir para cá, né? A parábola, tá certo? Então, terminei. Se você quiser pegar a equação e calcular metro a metro aqui, você vai ver que vai dar bem certinho aí, tá? Veja só, se ele cortou o gráfico de cortante, cortou o gráfico exatamente no ponto 3,46, significa que nesse ponto vai ser o meu momento máximo. Então, se você pegar lá, eu já sei, né, que um gráfico de momento, uma viga biapoiada, ele tem 0, não tem momento, né, nos dois apoios, não tem momento porque ele não tem resistência de momento. Então, nos dois apoios ele vai ter que dar 0. Então, ele começa em 0, ele vai até 13,9, que é o momento máximo, e ele volta a 0. Só que aqui, vocês lembram que é uma equação do terceiro grau? Então, ele não é uma parábola aqui, tá? Ele vai dar uma espécie de solenoide aqui na frente, ele vai subir e vai começar a voltar de novo, tá? É uma equação do terceiro grau, certo? Bom, vendo isso, pessoal, faz muito mais sentido a gente fazer os cálculos de gráficos de momento fletor esforço cortante, porque a partir dessas equações é que a gente tem todas as definições, né, de esforço cortante, momento fletor, e por que é uma reta, por que é uma parábola, por que é um solenoide, por que é isso, por que é aquilo. Então fica mais claro para a gente entender, tá certo? Então nós encerramos aqui essa aula, tá? Foi uma aula um pouquinho mais longa,
Espero que vocês tenham compreendido tudo. Se ficou alguma coisa sem compreender, entre em contato comigo, que a gente, da melhor forma possível, a gente vai tirar as dúvidas, tá? Espero que vocês consigam compreender esse conteúdo tão importante da engenharia civil, e nós encerramos a aula por aqui e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!